Boa César, noite, Hélio. tudo bem, César? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu hoje Ótimo. estava lendo aquele artigo que você escreveu, achei muito interessante, da dona Benedita com o Divaldo, aquela mesma mensagem sobre a Ah, violência, né? violência. Achei muito interessante. Ela é Os- oportuna, né? É, ou Embora não seja, seja nova, né? sim, mas ela trabalha incessantemente, né? A É, dona Benedita não para, não, né? Que beleza. isso É aí. isso mesmo. Que bom. Tivemos notícia aqui na região sul do estado do Rio, que ela Sei. tem atuado muito ali, e num trabalho, inclusive ligado É Resende, né? em Resende. Não Na é com o verdade, Roberto, não? Itatiaia. Com o Roberto. Um trabalho muito grande ali. Achei muito interessante e oportuno. Que bom, César. Vou dar início então aqui, daqui a pouco eu te passo a palavra. Hoje você pediu para falar sobre Paulo Estevão, né? Isso, um dos momentos ali daquele estudo que você faz, tá? Você Tá tem ótimo. até 19h50, tá bom? Tá bom. Obrigado. Vamos dar início então aos trabalhos, todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa reunião de divulgação doutrinária online, realizada pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. A Casa de Batuíra realiza um trabalho assistencial de relevo. O nosso convidado hoje é um amigo já de um tempo, um querido companheiro, trabalhador incansável das lides espíritas. Ele esteve à frente como presidente da Federação Espírita Brasileira, também presidente da USE São Paulo, a Federativa de São Paulo, e também no Conselho Espírita Internacional, como a folha de serviço para estabilizar o movimento espírita, é muito valiosa. O nosso querido César Perry é convidado à noite, ele nos fala diretamente da cidade de São Paulo. Vamos então fazer a leitura e a prece, e ele vai nos conduzir em seguida. A página é do livro Mais Luz, a lição 57, o Mais Luz é Chico Xavier, o médium, Batuíra, o espírito. E a 57 diz assim: ouçamos uns aos outros. Suspiramos pelo ensejo de viver inalteravelmente, reunidos como sendo uma família só. E, nas horas em que nos vemos sozinhos, sofremos e nos desgastamos. Em semelhantes minutos, a sombra aparece, e com a sombra vão chegando os que moram dentro dela, suscitando-nos pensamentos sombrios de tristeza e desânimo. Lutemos contra isso. Abramos os nossos corações sinceros, como sempre, uns aos outros, e ouçamo-nos uns aos outros com entendimento e com amor. Vamos à prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nessa reunião virtual da Casa de Batuíra. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso companheiro César Perry, que hoje nos conduzirá com a sua palavra. Que possamos entender mais um pouco dos ensinamentos da doutrina espírita. Se conosco, Senhor, auxiliando-nos, amparando-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, é com muita alegria e com gratidão que eu passo a palavra ao nosso querido César Perry. A palavra está com você, César. Muito obrigado. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos os amigos internautas, né, que acompanham essas reuniões da Casa de Batuíra de São Gonçalo. E para nós é sempre motivo de alegria, né, estarmos mais uma vez próximos a vocês, nem que seja uma proximidade virtual, né, pela telinha,
mas para falarmos sobre assuntos que nos motivam, né, na literatura espírita. O Hélio solicitou que abordássemos hoje uma síntese relacionada com o romance Paulo e Estevão. Isso porque no segundo semestre agora de 2022, nós fizemos uma série de estudos e palestras sobre essa obra, porque no mês de julho do ano de 2022, ela completou 80 anos de lançamento. E é, sem dúvida nenhuma, uma das obras mediúnicas de Chico Xavier de grande destaque, de grande repercussão, e que, sem dúvida, para nós, ela tem um significado profundo. Nós vamos dizer pelo seguinte, nós a consideramos, vamos assim dizer, como uma obra prima da psicografia de Chico Xavier. Quer dizer, ela tem realmente um realce, tem um destaque muito significativo, né, dentro de toda a literatura psicográfica de Chico Xavier. E vejam bem, quando ela foi lançada, em julho do ano de 1942, ela já foi realçada, né, pela própria federação que a lançou. Na época, a sede era a cidade do Rio de Janeiro, né? E, através da revista Reformador, essa obra recebeu aí uma série de comentários que nós estaremos destacando nessa oportunidade para todos vocês. Agora, o que nós gostaríamos de lembrar, inicialmente, é que Chico Xavier a psicografou no final do ano de 1940 para o primeiro semestre do ano de 1941. Ou seja, ele encerrou a psicografia, né, pelo Espírito Emmanuel no dia 8 de julho de 1941. Então, aí a obra ela ficou completa. E é interessante, né, como essa obra surgiu. Aí tem um fato que nós temos que destacar a todos vocês e que é muito significativo. Chico a psicografou numa saleta que foi emprestada pelo seu chefe no seu trabalho, porque Chico era funcionário do Ministério da Agricultura, lotado na Fazenda Modelo da cidade de Pedro Leopoldo. E foi nessas condições que ele trabalhava diuturnamente, né, como escriturário, como datilógrafo. E o seu chefe, que era espírita, Dr. Rômulo Joviano, pedia e recomendava sempre ao Chico que não utilizasse os seus horários no expediente, no seu trabalho, para receber espíritas, porque ele já era conhecido ali na cidade e na região, embora com poucos anos ainda de psicografia, né? E nessas condições, o Chico obedecia, o que é natural, né? E acontece que, reconhecendo o trabalho de Chico como médium, né, o seu valor, Rômulo Joviano convidou o Chico que participasse semanalmente das reuniões do Evangelho no Lar, que eles faziam ali na casa que eles residiam como administrador da Fazenda Modelo. E o Chico participou durante anos dessas reuniões semanais. E ele cedeu uma salinha que tinha na parte de baixo da casa do administrador para que Chico a utilizasse para repouso, para leituras, para como ele quisesse no horário de refeição ou em outro momento que não fosse o do seu trabalho material. E foi nessa saleta que Chico Xavier psicografou sozinho o romance Paulo e Estevão, no final do ano de 1940 até 8 de julho de 1941. Isso nós gostaríamos de destacar, que considerando a excepcionalidade da mediunidade de Chico, da missão dele,
porque não é comum, não é, um médium psicografar assim solitário, embora tenha sido também essa uma vertente do trabalho mediúnico e psicográfico de Ivone Pereira, né, no Rio de Janeiro. Mas eu diria que isso deve ser mais reservado para médiuns que tenham aí uma boa experiência, uma boa estrutura moral, psíquica e espiritual. Aliás, o Chico não estava tão sozinho assim, porque ele contou, ria muitas vezes, que de vez em quando aparecia um sapo na sala, e é o sapo que acompanhava aquele trabalho psicográfico dele. O fato é que ele encerra a psicografia e encaminha para a editora da FEB, na época Rio de Janeiro, e depois de análise, o livro foi lançado em julho do ano de 1942. Vejam bem, a revista Reformador trouxe o anúncio, né, do lançamento da nova obra psicográfica de Chico. Então, nós gostaríamos de destacar que no mesmo mês de julho do ano de 1942, Ismael Gomes Braga, que era diretor da FEB e grande esperantista, escreveu o seguinte num artigo. Nós destacamos aqui um trecho. É uma biografia romanceada, do tipo das biografias modernas, mas diferente destas pela sua finalidade. No livro de Emmanuel, os principais personagens nos traçam regras de conduta, abrem roteiro para a humanidade. E aí ele ainda faz aí uma previsão, Ismael Gomes Braga, nesse artigo de julho de 1942. Pela beleza da forma e elevação dos ensinos, é sem dúvida uma obra de grande futuro, e realmente o foi, né? Teve aí um futuro bastante profícuo, né, nesses 80 anos. E, além de Ismael Gomes Braga, ainda no ano de 1942, um outro diretor da FEB, que depois veio a ser até vice-presidente, Arnaldo Claro de Santiago, fez também uma análise, uma resenha sobre o novo romance de Chico, anotando o seguinte: como romance histórico de cunho realista, é de admirável tessitura, de um sabor clássico, que agrada mesmo aos mais exigentes. Um outro articulista, ainda no ano de 1942, Alexandre Dias, escreveu também pela revista Reformador. As cenas e os cenários bem traçados, como a perfeita caracterização dos personagens, prendem a atenção do leitor. E realmente é essa a sensação que sempre nós tivemos quando nós lemos, desde a nossa adolescência e juventude, o romance Paulo Estevam. A impressão é que nós estávamos assistindo a um filme, considerando a riqueza, né, de detalhes, de descrições que Emmanuel faz dos cenários e dos próprios personagens. Então foi um livro bastante saudado, né, na época do seu lançamento. Emmanuel, na sua apresentação, que ele intitulou de Breve Notícia, ele anotou o seguinte, que não era o propósito dele escrever mais uma biografia romanceada. Quer dizer, fica claro que não é um livro para o ócio, né, de leitura, para distração. É um livro de reflexão, tem muita profundidade. E Emmanuel comenta, o nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. Então, é essa característica, né, do personagem homenageado pelo autor espiritual Emmanuel. Mas é também, nessa breve notícia, que Emmanuel já adianta que sem Paulo de Tarso não haveria cristianismo. Isso a gente tem que entender de uma forma muito clara e evidente. Paulo, na sua romagem missionária,
ele expandiu a divulgação dos ensinos de Jesus pelo Império Romano. Ele compareceu nas capitais das principais províncias que integravam, ou reinos, né, que integravam o Império Romano. Então, ele esparziu a mensagem de Jesus pelo entorno do mar Mediterrâneo e fundou agremiações. Então, foi ele o grande responsável pela difusão, pela propagação das ideias de Jesus ali naqueles anos, naquelas décadas iniciais do movimento cristão. Também Emmanuel já adianta nessa breve notícia, sem Estevão nós não teríamos Paulo de Tarso, porque Estevão, nome real Gesiel, né, um jovem israelita, que foi, na verdade, sacrificado, foi condenado pelo doutor Saulo de Tarso. Então, no passado, Saulo foi o grande algoz e Estevão foi a vítima, né? Agora, nós verificamos no desenrolar do romance que Estevão ajudou, inclusive, espiritualmente Paulo, né? Em toda a sua romagem, principalmente na redação, na orientação das epístolas, ao longo das viagens que Paulo fazia. Então, é importante lembrarmos que Estevão teve um papel de marcante presença na vida e obra de Paulo, mesmo porque o doutor Saulo de Tarso, ele ficou, na verdade, muito abalado quando ele conheceu Estevão. Ele se sentiu, como se diz, apequenado, né? Porque ele, que era o homem de cultura preparado, de repente estava vendo um jovem que não tinha nenhuma dessas pré-condições e falava com uma exuberância, com clareza muito grande na casa do caminho. E ele veio a executá-lo. Então, ficou na mente, né, do Dr. Saulo um certo complexo de culpa. E foi exatamente essa situação que favoreceu que Paulo ficasse, ainda na condição de Saulo, ficasse pensando, ruminando todas aquelas situações. Ou seja, ele combatia os cristãos, os seguidores de Jesus, porque ele se sentiu ofendido, apequenado frente à grandiosidade de Estevão e dos demais seguidores de Jesus. Então, quando ele encontra Jesus às portas de Damasco, é o momento, né, que vem à tona, na sua memória espiritual, o trabalho que ele deveria executar. Porque Paulo era o vaso preparado, como está anotado nos registros. Então, o romance Paulo e Estevão tem esse nome porque Emmanuel destaca o trabalho de Paulo com Estevão. Por isso é que se chama Paulo e Estevão. E nessas condições, nós gostaríamos também de chamar a atenção de que Emmanuel, ele adotou os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, que veio a ser discípulo de Paulo de Tarso, médico, discípulo de Paulo de Tarso, orientado por Paulo de Tarso, que ele escreveu aquela história inicial do movimento cristão. E também pelas epístolas de Paulo. Então, Emmanuel utiliza desses livros que compõem o Novo Testamento e acrescenta o que ele diz das tradições espirituais, né? As informações que ele obteve na espiritualidade para registrar esse livro. Então, assim é que surgiu o romance Paulo e Estevão. É importante, então, nós lembrarmos que quando nós lemos, estudamos o romance Paulo e Estevão, nós estamos entrando em detalhes, em registros do livro Atos dos Apóstolos e também das epístolas de Paulo. Então, é uma formidável condição para nós estudarmos textos do Novo Testamento, ampliando, né, e diversificando a nossa vertente de esclarecimento com esse conteúdo oferecido por Paulo e Estevão. É importante lembrarmos aqui algumas coisas.
ou detalhes, nuances, que Emmanuel destaca nesse romance desde a breve notícia. Então ele começa dizendo sobre o papel da cooperação. E ele diz o seguinte, e começa exemplificando da relação entre Paulo e Estevão, que foi uma cooperação espiritual com Paulo. Então ele diz que essa história de Paulo confirma a importância da lei de cooperação. E Paulo concretizou isso também, convidando pessoas, vários jovens, inclusive, né? É o caso de Silas, é o caso de Timóteo, né? E muitos outros que se tornaram seguidores, discípulos de Paulo. Então, ele sempre contou com a participação de vários casais, né? Principalmente Áquila e Prisca, né? Que ele conheceu ainda nos momentos de reflexão no deserto e depois os encontrou em vários locais, inclusive em Corinto e depois na própria Roma. Então, ele contou sempre com a colaboração de amigos, de famílias que estavam participando com ele dessa fase de propagação das ideias de Jesus. Outro aspecto interessante, além da lei de cooperação, que Paulo destaca nas suas epístolas, Emmanuel chama muita atenção no romance, é a simplicidade dos locais que Paulo fundava. Então, nas suas viagens, ele fundava grupos de estudiosos e seguidores de Jesus, né? As chamadas eclésias. Eclésia do grego significa um local de reunião, significa uma assembleia. Em muitas traduções foi colocado como igreja, mas na realidade é um ambiente de reunião. E que eram simples, e as pessoas falavam com naturalidade, com espontaneidade, e se praticava a mediunidade. Então nós temos que lembrar que desde as aparições de Jesus após a crucificação, como no dia de Pentecostes, aqueles fenômenos exuberantes, né? A prática do intercâmbio mediúnico era comum nas reuniões dos seguidores de Jesus. Tanto que Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele dá orientações sobre a prática da mediunidade. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí ele passa a discorrer sobre os vários tipos de mediunidade. Então, vejam, em Paulo e Estevão, Emmanuel mostra que na principal comunidade que Paulo fundou e inicial, que foi de Antioquia, ali se processavam as mais belas práticas de fraternidade e de solidariedade. E, consequentemente, ocorriam as mais belas manifestações espirituais, inclusive de voz direta. Está registrado por Emmanuel. Então, o que Emmanuel está dizendo? A prática da mediunidade, ela não se obtém apenas com estudo, com teoria, ou com o chamado exercício prático de mediunidade. Não. Mediunidade é doação. A mediunidade ela é cultivada no trabalho, na dedicação. Doação do quê? De sentimento, de coração. Então, é por isso que Emmanuel destaca isso, né? Nos mais belos momentos de elevação espiritual que aconteciam na comunidade de Antioquia. É importante que, em outra obra, né, não tem nada a ver com Paulo Estevão, Leon Denis diz que a mediunidade é uma delicada flor, que para ser desenvolvida ela tem que ser cultivada. Então, é o trabalho do cultivo de uma flor, né, que desabrocha e que emana, né, beleza e perfume. É assim que é a prática da mediunidade. É interessante que Paulo, isso aparece, né, na sequência, em todo o enredo do romance Paulo e Estevão, foi o grande exemplo de superação de problemas. E Emmanuel destaca isso, falando das lutas acerbas, das humilhações, das dificuldades que ele sofria. E vejam, ele teve uma sólida formação cultural.
né, era herdeiro do pai que o deserdou quando se transformou em seguidor de Jesus. Ele teve uma formação sólida do judaísmo, doutor da lei, ele era um fariseu ortodoxo. Quando ele parte para o trabalho de servidor de Jesus, ele tem que renunciar a tudo isso e parte sozinho no mundo. Em que condições? Ele tinha que trabalhar para se sustentar. E aí ele adotou a profissão que ele aprendeu com o pai, de tecelão, da tradição judaica, do que o filho aprendia a profissão do pai. Então, onde ele comparecia, onde ele viajava, ele montava lá uma tenda para trabalhar como tecelão, e daí tinha a renda para o sustento dele, de apoio à comunidade que ele estava visitando. Então, vejo a mudança que ele sofreu. Antes ele era uma autoridade, respeitado, invejado, né? Mas agora ele era sozinho. E é nessas condições que ele teve ainda que enfrentar uma outra dificuldade, porque pelo fato dele ter sido um doutor da lei, ter renunciado a tudo e passar a seguir Jesus, o que era odiado, né, pela comunidade judaica, pelas autoridades que atuavam em nome do Sinédrio, do Templo de Jerusalém, ele passou a ser perseguido, porque ele era considerado um traidor. Então, onde ele ia, nos contatos que ele tinha com os judeus ou com as sinagogas, em seguida vinha perseguição, propostas de aprisionamento, os apedrejamentos, os açoites. Então ele foi perseguido continuadamente e passou por situações terríveis de constrangimento em todas essas situações. E enfrentava, além de tudo, as dificuldades naturais para as viagens dele, porque ele andava muitas vezes em barcos, né, ou pequenos navios pelo mar Mediterrâneo, mas em terra era a pé, ou no lombo de algum animal. Então ele precisou muitas vezes atravessar rios, atravessar pântanos. Em função disso, ele adquiriu enfermidades, que são aquelas enfermidades típicas das regiões tropicais, né, do tipo da maleita, né? E, em consequência disso, durante a sua vida, ele passou por muitos momentos de restrições, de febres, né? E os médicos, pesquisadores que analisaram todas aquelas informações chegam a essa conclusão que nós estamos falando. Então, ele tinha cicatrizes no corpo, inclusive, das chibatadas, dos apedrejamentos, da doença que ele adquiriu, e tudo mais. Então, por isso é que certa feita ele escreveu: tragam no corpo as marcas do Cristo, mas não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele aprendeu o quê? A superar. Ele não reclamava, ele não se colocava na posição de vítima, ele enfrentava e superava todas aquelas situações. Um outro fato interessante ligado a esse processo de perseguição e de superação é que ele nasceu na cidade de Tarso, atualmente Turquia, né? Na época Ásia Menor, e lá predominava a cultura grega. Então ele, na sua infância e juventude, ele conheceu a cultura grega, filósofos, falava e escrevia em grego. E os seus textos foram todos escritos em grego. Então é importante que ele conviveu com o mundo grego, com a família judaica, mas eles estavam inseridos no contexto do Império Romano, que ele veio a conhecer também, e a sua legislação. E ele herdou do pai a cidadania romana. Então ele tinha direito a ser considerado um cidadão romano, o que não era comum nas províncias ou reinos anexados ao Império Romano. Então, em função da cidadania romana, avocando para si essa condição, ele muitas vezes se livrou de perseguições e de condenações, porque um judeu ou um estrangeiro não poderia nem julgar nem condenar um romano. Então ele usava
dessa prerrogativa de cidadão romano. E aí vem um fato interessante, porque nessas condições é que ele, inclusive, no final da sua romagem, né, quando ele estava para ser condenado em Jerusalém, ele pediu que fosse levado ao governador de Roma, em Cesareia. Então ele apelou a uma autoridade romana, considerando que ele era um cidadão romano. Depois dele ficar 2 anos aguardando o julgamento, porque o governador não tinha interesse nenhum em julgar e condenar pessoas por intrigas e influências que emanavam do Sinédrio. Aí vem o julgamento e ele apela ao imperador, apelou a César. E aí ele foi remetido para ser julgado pelo imperador romano, por Nero. Depois de aguardar durante 2 anos em Roma, ele foi absolvido pessoalmente por Nero no seu julgamento. Então, o que nós gostaríamos de destacar é que, olha que detalhe que é pouco falado isso, e que Emmanuel destaca no romance Paulo Estevam. O cristianismo se desenvolveu dentro do Império Romano. Paulo sobreviveu porque ele obteve a proteção do Estado romano. Ele foi protegido por guardas romanos nos momentos de julgamento, de translado de cidades, inclusive quando ele foi levado de navio de Cesareia até Roma. Eram soldados romanos, soldados do Império que o protegiam. Então ele se livrou de muitas perseguições e de intrigas terra a terra, né, raivosas, né, que emanavam do Sinédrio, pelo fato de ser um cidadão romano. Esse raciocínio é importante para nós, para os nossos dias. Vejam, ele obteve a proteção do Estado utilizando da sua condição de cidadania. Isso é importante para nós. E nós temos que raciocinar disso em nossos dias. É por isso que Chico Xavier nunca recomendou nenhuma relação das instituições com governos. Que existe uma diferença entre Estado e governo. Então, nós temos que agir como cidadão de um Estado, de uma nação, mas não ficarmos nos envolvendo com intrigas, maledicências e jogos perpetrados por governos. É isso que Chico chamava atenção e que Emmanuel deixa muito claro no romance Paulo Estevam. Então, graças a essas condições, a sua dedicação, a sua fé baseada em obras, baseada em exemplo, como ele sempre enaltecia, é que ele soube superar dificuldades e problemas na sua vida. Então, o romance Paulo Estevam nos traz muitos exemplos, e os exemplos, inclusive, de prática mediúnica, de valorização da mediunidade. Emmanuel dá destaque do diálogo de Paulo com aquela pitonisa, né, a médium lá da cidade de Filipos, que Paulo desmascara, e que surge um diálogo depois, né, com Silas. E Paulo foi claro a Silas, que sem mediunidade não há o profetismo. É importante, então, que relacionemos, e não há cristianismo, porque o cristianismo foi todo ele pautado também na importância, no destaque que Jesus deu nos seus exemplos e nos seus ensinos sobre a imortalidade da alma. Então, nós encontramos no romance Paulo Estevam muitos exemplos ilustrativos dessa relação com a espiritualidade, com a mediunidade. Então, vejam, meus amigos, eu falei a vocês já de algumas nuances que brotam, né, do enredo do romance Paulo Estevam. Mas em tudo isso existe ainda uma fundamentação básica e de grande importância, que é o amor. Então, quando Paulo, por exemplo, ele escreve a sua epístola aos Filipenses, aliás, ao homem que estava tentando
prejudicar um escravo fugitivo, que era Onésimo, né? O que Paulo fez? Apelou para que ele tratasse aquele escravo que estava voltando como um filho, e em nome dele, Paulo. O que ele estava propondo? Perdão, reconhecimento de um irmão, guardadas as devidas proporções, é parecida à parábola que nós encontramos aí do credor incompassivo e do filho pródigo também. Então, essa tônica do ensino de Jesus, baseado na beneficência, no perdão, na oportunidade, mostra o quê? O amor. Então, quando Paulo escreveu na sua Epístola aos Coríntios que se ele não tivesse amor ou algumas caridade, ou algumas traduções não tivesse caridade, ele nada seria, é um autêntico poema ao amor. Se a gente prestar atenção e ler aqueles versículos, né, da Epístola aos Coríntios, nós estamos vendo uma ode ao amor. Então, isso tudo emana, né, do ensino da vivência de Paulo de Tarso. Assim, meus amigos, esse romance, Paulo e Estevão, ele é muito rico para nós. E nós já tivemos a oportunidade em vários momentos de escrever, de falar, né, sobre a vida, a obra de Paulo de Tarso, e sem dúvida nenhuma, é o próprio autor espiritual Emmanuel que o define de uma forma muito clara, quando ele escreveu assim: o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do evangelho sobre o mundo. Veja que interessante. Agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor do evangelho sobre o mundo. E ainda, em outra parte, Emmanuel escreveu: o evangelho não nos diz que Paulo fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então, vejam, amigos, essa tônica, né, que está muito presente na vida e na obra do grande apóstolo Paulo de Tarso, e que magistralmente, de uma forma agradável, elegante, mas profunda, Emmanuel registrou nesse grande romance, Paulo e Estevão. Nós deixamos, então, essas ideias para vocês, para que sirvam aí de meditação e, quiçá, de sugestão de leitura, releitura e de estudo do romance psicográfico Paulo e Estevão. Era isso que nós tínhamos a lembrar nessa oportunidade. Nós agradecemos, César, pela palestra da noite, pelos ensinamentos, e fica a dica para que possamos fazer uma releitura, ou quem não conhece, ler o livro Romance Paulo e Estevão, assim como também livros que o nosso César Perry escreveu sobre o assunto. Convido agora ao César e aos outros irmãos, às irmãs, para que juntos possamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fechar os nossos olhos, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes e somos recebidos pelo querido benfeitor Batuíra, que nos abraça e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Benfeitor Batuíra nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor indica a todos nós a oração para que possamos estar naquele momento ligado com o pensamento em Deus. Ele faz a prece e nesse momento os fluidos que os passistas nos aplicam trazem para nós saúde, bem-estar, energia, alegria de viver, bom ânimo para a luta. Nos é oferecida da água magnetizada. E juntos agora vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos foi concedida nessa noite
Durante alguns minutos saímos do mundo e adentramos na psicosfera do mundo espiritual superior. Por isso agradecemos os fluidos de saúde que nos foram enviados durante o trabalho. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos da Casa de Batuíra. Rogamos em favor daqueles que chegam no nosso pensamento. Pedimos misericórdia e socorro espiritual em favor dos que estão participando da reunião de forma virtual. E tudo isso, Senhor Jesus, nós rogamos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. És o vosso reino, seja a tentação, livrando de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos mais uma vez ao César pela exposição da noite. Agradecemos a sua família por ter te emprestado a você para nós um pouquinho. E rogamos aos irmãos que possamos estar juntos amanhã às 15 horas, no nosso momento de oração. A todos o nosso muito obrigado, que Deus nos ilumine. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Boa noite. Um beijo, Célia. Tudo de Obrigado, bom, boa noite. Um abraço.